Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero construir uma nova cena com vocês, mas mostrar principalmente para aqueles que querem aprender mais sobre manipulação, que é super possível criar uma cena super agradável, muito atraente e utilizando poucos recursos e poucas imagens. Essa é até uma grande dica para quem está começando, de não utilizar várias imagens e ter várias complicações na sua cena. Comece pelo básico, utilizando uma imagem de background e um personagem principal. Depois você vai adicionando mais elementos e assim acrescentando a sua arte. Além disso, eu já te adianto que eu vou falar várias outras dicas de manipulação de imagens que eu nunca falei em nenhum outro vídeo tutorial. Então assista até o fim e antes de começar esse vídeo já deixa aqui o seu like, deixa a sua contribuição de qualquer maneira, isso daí ajuda muito para eu continuar produzindo esses vídeos. Eu também tô produzindo algumas lives, já tem 2 no canal caso você queira assistir, e isso tudo é muito trabalhoso, mas é muito gratificante também quando tem um retorno de vocês. Então deixa aqui a sua contribuição, vai pensando nela até o final do vídeo e se tiver preparado, bora nessa! Já estou com o Photoshop aberto, o arquivo configurado e a tela em branca, que é alguma coisa que assusta muitos artistas, né? Mas pode ficar tranquilo, porque até o final do vídeo você vai ver que não tem absolutamente nada de assustador. Eu vou começar trazendo as minhas imagens que eu trouxe lá do Unsplash, vou deixar o link delas aqui embaixo também, caso você queira fazer o tutorial comigo. Nessa primeira, que vai ser o meu background, eu vou aumentar ela até preencher toda a minha tela, posso dar um Enter no teclado, e vou puxar também o meu personagem, que é exatamente essa imagem aqui. E aqui eu tenho 3 coisas muito importantes para ser feitas. A primeira delas vai ser renomear as 2 layers. Então aqui eu posso colocar Scene e aqui eu posso colocar Hero. A segunda vai ser aumentar esse meu Hero e comparar também a sua iluminação junto com a do cenário. Porque no cenário eu vejo que a iluminação está vindo na diagonal, então eu preciso girar a imagem dele até a luz ficar bem parecida. Mais ou menos aqui eu posso dar um Enter no teclado. E a terceira vai ser ajustar a minha composição para a cabeça do Hero ficar exatamente nessa interseção. Então vejo que eu preciso abaixar bastante ela, volto para a minha ferramenta de Move Tool, eu consigo abaixar ela. Vou comparar novamente e agora sim já está perfeito pra gente. Aqui eu preciso recortar esse meu personagem e vou utilizar a ferramenta Object Select Tool, a nova ferramenta de seleção do Photoshop. Essa minha seleção não precisa ser muito bem feita e vocês vão entender o porquê disso em breve. Aqui já ficou legal e eu posso criar uma máscara agora na minha layer do Hero. Só para ajustar um pouquinho mais, eu vou pegar o meu brush na cor preta e agora eu vou retirar essa minha mancha que apareceu aqui do mar, essa minha parte de seleção que acabou vazando um pouquinho na fotografia. Aqui tá perfeito e agora eu posso fazer os ajustes nesse meu personagem. Antes de qualquer coisa, eu preciso primeiro rasterizar essa minha layer e agora eu vou aplicar a máscara dentro dela. Nessa layer eu vou aplicar um efeito de desfoque para simular que meu personagem estava bem distante do meu cenário. Então, aqui com a minha layer de Hero selecionada, eu posso entrar em Filter, em Blur e Gaussian Blur. O Gaussian Blur no valor bem baixo mesmo, 4,9 está perfeito, posso dar um OK aqui. E agora eu vou copiar essa minha layer de Hero, Ctrl Command mais J, e vou aplicar um efeito de desfoque para gerar um pouco de movimento nela. Então posso entrar em Filter, em Blur e Motion Blur. Então aqui eu posso controlar o meu efeito, qual vai ser a distância dele através dessa barra aqui embaixo, mas 80 tá ótimo, posso dar um OK. Então aqui já ficou legal, criei esse movimento, mas eu acabei borrando toda a minha imagem. Então eu vou primeiro criar uma máscara nessa minha layer de Hero Copy e agora com o meu brush na cor preta, o Flow e o Opacity mais baixos mesmo, eu consigo apagar o meu efeito das áreas que eu não quero nessa minha imagem. Um pouquinho aqui nos pés, um pouco aqui na parte de cima desses 2 braços também, porque eu quero o efeito somente na parte de trás mesmo. E aqui tá beleza, agora eu vou criar uma máscara na minha layer de Hero mesmo, com o brush na cor preta também. Eu vou deletar um pouquinho aqui na parte da boia para gerar um movimento maior nela, como se a câmera não tivesse captado todo esse movimento. Posso revelar um pouquinho mais da boia aqui na parte de cima e um pouquinho do braço que eu acabei deletando também. Então assim, dessa maneira eu acabei ajustando um pouco a transição na parte de trás da boia e gerando muito mais movimento em toda a imagem. Aqui no meu Hero ainda tem muita coisa para ser feita, mas a grande parte do problema já foi resolvido. Então eu vou primeiro agrupar essas 2 layers aqui, colocar o nome também de Hero. Então agora eu vou começar a ajustar o meu cenário. A primeira coisa vai ser a profundidade de campo, dando a impressão que meu personagem estava muito acima ou meu background estava muito abaixo. Para fazer isso eu vou começar ajustando os contrastes da minha imagem. Então qualquer ferramenta que vai trabalhar com iluminação, como por exemplo um Curves. Nesse meu Curves eu vou começar abaixando um pouco as luzes e levantando bastante as sombras, deixando meu cenário cada vez um pouco mais opaco, porém eu quero retirar o efeito completamente das áreas de luzes. Para isso eu vou utilizar a ferramenta Blend If, eu já falei sobre ela em vários outros vídeos, vou deixar algum deles linkado aqui no card. Então vou abrir o Layer Style e agora eu posso arrastar o meu slider das áreas de luzes, aumentar a transição de passagem também. Posso dar o Enter e vejo no antes e o depois que as áreas de sombras ficaram muito mais suaves. Aqui eu vou utilizar vários outros curves e sempre utilizando também a ferramenta Blend If para retirar esse meu efeito das áreas de luzes. Então eu vou começar criando outro curves, sempre com o pensamento de suavizar um pouco mais a leitura e deixar ela um pouco mais opaca do que esse meu personagem. Ou no caso pelo contrário, o meu personagem tem que ser a parte mais contrastada de toda a minha imagem, porque ela está mais próxima da lente e o restante está lá embaixo. Aqui eu vou novamente abrir o Blend If e retirar o efeito das áreas de sombras.
Eu vou abrir um Hue Saturation para retirar um pouco da saturação das cores amarelas aqui das árvores e um pouquinho também do verde que deve estar atingindo aqui nessas árvores de cima e até essa mesma aqui também no meio da ilha, né? Assim meu cenário já vai ficando menos contrastado e também menos saturado. Até aqui tá dando tudo certo e agora eu vou adicionar mais um elemento que vai ajudar bastante nessa profundidade de campo, que vai ser algumas nuvens. Essa parte vai ser muito interessante no vídeo, eu nunca tinha falado sobre ela antes e vai ser muito importante para quem quer fazer seleção de nuvens. Eu já tenho aqui algumas imagens de nuvens selecionadas. Eu vou arrastar essa minha primeira nuvem aqui, colocar entre meu personagem e o cenário, girar a minha imagem e eu posso aumentar ela até preencher toda a minha imagem. Agora eu preciso retirar a informação do céu e manter somente as informações de nuvens. Isso aqui vai ser muito simples. Eu preciso primeiro retirar a saturação completa da minha imagem, então Ctrl Command mais U no teclado e agora eu retiro a saturação em menos 100. Posso dar um OK e agora eu preciso gerar um contraste bem grande mesmo na parte de azul que eu quero retirar e manter somente as luzes que vão ser as áreas de nuvens. Aqui então para mexer com contraste eu posso abrir um Levels, então Ctrl Command mais L no teclado e eu vou puxar o meu slider das áreas de sombras até conseguir esse meu contraste mais ideal. Mais ou menos aqui, porque senão também eu começo a atingir e agredir um pouco mais os pixels dessa minha imagem da parte de nuvens. E para finalizar com essa minha seleção eu posso utilizar a ferramenta Burn Tool, porém primeiro eu preciso rasterizar essa minha imagem porque ela está convertida como Smart Object, só dar um clique na tela e dar um OK aqui também. Agora com o meu Burn Tool configurado com Range em Shadows e um Exposure um pouco mais baixo, 20%, eu consigo dar uma pincelada na parte que eu quero excluir ou fortalecer essa parte de contraste. Ótimo, agora para mesclar as duas imagens eu vou utilizar o Blend Mode, que com certeza vai ser o Screen, porque ele vai retirar o efeito das áreas de sombras e manter somente nas áreas de luzes. Dessa maneira eu consegui então selecionar as minhas nuvens sem deixar nenhum tipo de respingo que eu fiz alguma manipulação nela. E para finalizar agora eu vou adicionar um efeito de Blur para dar um pouco mais de movimento nessas nuvens. Então com a minha layer selecionada eu posso vir em Filter, em Blur e Motion Blur. Ou então na verdade não, em vez do Motion Blur eu vou utilizar o Radial Blur. Eu consigo posicionar aqui o seu medidor, colocar a qualidade em Best e o método de Spin. Posso dar um OK. Então já tem esse movimento circular na nuvem e eu vou tentar adicionar algumas outras também, passando essa ideia de vinheta, preenchendo tudo ao redor da minha imagem e fazendo como se fosse um caminho que meu personagem iria percorrer até chegar no chão. Eu já vou copiar essa mesma layer com Ctrl Command mais J e agora eu vou abrir o meu Free Transform com Ctrl Command mais T no teclado. Posso flipar ela verticalmente, na verdade um pouquinho mais na diagonal, para deixar essa minha nuvem aqui no cantinho também, percorrendo esse meu personagem e continuando a leitura aqui assim circular. Mais ou menos aqui já ficou legal, posso dar um Enter no teclado e apagar um pouco o efeito aqui da parte de baixo, porque ele acabou dando um defeito na verdade. Beleza, vou puxar mais alguma outra imagem de céu aqui que eu baixei e fazer exatamente o mesmo processo. Vou aumentar um pouco, posicionar na minha cena, posso dessaturar, Ctrl Command mais U no teclado e agora eu vou trabalhar o contraste dela com Levels aberto. Encontro um nível legal de contraste, posso pegar o meu brush ou a minha ferramenta de Burn Tool, rasterizo a layer e agora posso pintar, escurecendo toda a parte que eu não quero que apareça dessa minha imagem. Mais ou menos aqui eu posso pegar também o meu Brush Tool na cor preta, aumentar um pouco o meu Flow e o meu Opacity e também pintar toda essa parte aqui branca das nuvens que eu não quero que apareça. E para finalizar colocar o Blend Mode Screen nela. Vou pegar a minha borracha para deletar um pouquinho essa parte de cima pelo menos. Aqui você pode ir brincando e adicionando quantas imagens de céu você quiser, adicionando Blend Mode e efeitos de blur também. Aqui eu vou fazer mais uma na parte de cima só para fechar esse espaço, deixar um pouquinho mais de movimento também. Então vou gerar o contraste, mais ou menos aqui, posso pegar o meu brush, rasterizar a layer e pintar completamente de preto essa parte aqui de baixo. E agora é só colocar o Blend Mode Screen. Você pode manter as informações originais ou então pegar o Filter, Blur e Radial Blur nessa imagem também. Aqui tá legal nessas nuvens, vou agrupar todas elas, seleciono, Ctrl G, colocar aqui Clouds. E eu vou voltar a trabalhar junto com esse meu cenário, retirar um pouco mais ainda desse meu contraste. Eu vou começar adicionando primeiro uma vinheta, então eu posso criar um Curves com a máscara selecionada. Eu pego a ferramenta de Elliptical Mark Tool e agora eu consigo fazer uma seleção bem grande aqui assim, pegando somente essa parte de borda aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo. Com a minha cor branca por cima e a preta por baixo, posso dar um Delete na máscara, Ctrl Command mais D para retirar a seleção. E agora aqui na minha máscara eu vou adicionar um feeder, nas propriedades da máscara eu vou adicionar um feeder no valor bem alto, aqui como 350.
Volto para minha ferramenta de Curves e agora eu consigo abaixar a luminosidade. Vou ver o antes e o depois e eu acho que eu vou retirar um pouquinho também das áreas de luzes. Então abro o Blend If, separo o meu slider e puxo o lado esquerdo para suavizar essa minha seleção. Vejo o antes e o depois, já tem um pouco mais de informação nas áreas de luzes, mantendo esse meu efeito de vinheta somente nas áreas de sombras, coisa que eu falei aqui também nesse outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card. Vou criar um outro Curves para continuar trabalhando o contraste, posso descer um pouco mais as luzes e elevar bastante as áreas de sombras. Vou retirar o efeito das áreas de luzes também, então separo o meu slider e ajusto a transição, e agora sim eu tenho também ainda menos de contraste e ainda menos de saturação. Volto a trabalhar junto com o meu Hero, vou gerar um pouco mais de contraste nele, na verdade um pouco mais de volume, escurecendo toda a área que vai estar ao contrário dessa minha luz. Então para isso eu vou criar um Curves e abaixar bastante as áreas de luzes. Vou inverter a minha máscara, colocar o Blend Mode do meu grupo para Normal, e agora com a minha máscara selecionada com o brush na cor branca, vou abaixar um pouco o Opacity e um pouco o Flow também, e eu consigo revelar esse meu efeito somente nas áreas que eu quero, que vai ser a área que é ao contrário, né, dessa minha luz. Um pouco nas costas do personagem e aqui na boia também, principalmente. Nas pernas e um pouco aqui no vão dessa perna também, que vai ter uma área de sombra bem mais pesada. Vou pegar a minha cor preta para retirar um pouquinho do efeito dessa parte aqui da boia e retirar ele também das áreas de luzes. Então já vou separar aqui meu slider e puxar um pouquinho mais a área esquerda. Assim eu já ganho bem mais volume em todo esse meu personagem, já fica muito mais real, que a iluminação tá vindo desse lado aqui dele. Posso retirar um pouco mais aqui dessa parte de trás, talvez. E agora eu vou gerar um pouco de brilho nele também, porque tá faltando, talvez. Então para isso eu vou criar uma nova layer zerada mesmo. Pego meu brush na cor branca e dou uma pincelada aqui na tora mesmo assim, sem medo algum. Esse efeito acabou passando um pouquinho, né, do personagem, então eu posso selecionar aqui qualquer uma dessas duas layers e vou criar uma máscara nessa minha layer 1, que é a layer que eu acabei de dar essa pincelada. Vou retirar também esse meu efeito, porém agora das áreas de sombras, então eu posso retirar um pouquinho aqui do slider, separando a transição também, e vou dar um OK. Com a minha máscara selecionada nas propriedades, eu vou adicionar um feather um pouco mais alto e retirar um pouco esse efeito aqui da parte de cima dessa minha boia. Eu vou criar mais um efeito agora para tentar adicionar um pouco mais de movimento em todo esse meu personagem, e vai ser um efeito como se eu estivesse arrastando um pouquinho dessas nuvens aqui pelo cenário. Para fazer ele é bem simples, eu quero até mesmo fazer um tutorial completo sobre ele, mostrando como desenhar magia, como desenhar fogo e coisas parecidas como isso, mas aqui eu vou fazer bem mais simples mesmo, vou criar somente uma layer nova zerada, pegar o meu brush na cor branca, aumentar o meu Opacity e o meu Flow em 100%, e agora eu vou fazer um desenho aqui como se fosse uma nuvem caminhando nessa parte. Não precisa ser muito bem feito, muito bem construído mesmo, porque agora eu vou utilizar essa ferramenta aqui que eu nem vou riscar falar o nome dela, e essa ferramenta ela vai ser muito boa para eu conseguir dar uma desenhada ainda mais forte, mais potente aqui nesse meu traço e suavizar ele como se ele fosse fumaça. Então já fiz desse lado, vou criar uma outra layer, vou passar o meu brush novamente aqui no braço fazendo o desenho da fumaça, pegar a minha ferramenta e vou dando pequenos cliques até conseguir suavizar na medida que eu mais quero aqui. Posso também criar alguma maior aqui com meu brush maiorzão, dou uma pincelada, pego a ferramenta, aumento ela também e faço um ajuste bem grandão assim na cena mesmo. O Photoshop vai demorar um pouquinho mais para carregar esse ajuste, mas só indo com calma que ele vai carregando tudo certinho. Eu vou agrupar agora essas três layers, Ctrl Command mais G, criar uma máscara nesse meu grupo, e agora com o brush na cor preta, posso diminuir o meu Flow e o meu Opacity e apagar um pouquinho do efeito aqui na parte de cima da minha imagem, né? Deixando ele mais forte próximo da mão do personagem. Mais ou menos assim já ficou interessante, vejo o antes e o depois, já tem o efeito de fumaça bem da hora aqui presente. E praticamente já consegui terminar essa cena, vou dar só algumas melhorias nela agora, fazer uma vinheta geral aqui também. Então criar um outro Curves, fazer exatamente aquela mesma seleção. Com a cor branca por cima eu posso dar um Delete no teclado, e na máscara, nas propriedades, eu vou adicionar um feather no valor bem alto. Volto para o meu Curves, desço a parte de luz e retiro esse meu efeito das áreas de luzes também. Abrindo meu Blend If, consigo retirar e aumentar a minha transição, deixando o efeito somente nas áreas de sombras. Isso daqui fica muito mais interessante, você ganha muito mais volume na sua imagem. Trabalhar um pouquinho também as cores, criar um Selective Color, no canal de cor amarelo mesmo, posso fazer alguns ajustes aqui saturando um pouco mais essa boia. Vou criar agora um Color Balance, fazer algum ajuste um pouco mais suave aqui nas áreas de luzes, deixar ela um pouco mais fria. Posso voltar aqui nos ajustes do meu cenário, criar um outro
4 curves para ajustar ainda mais esse meu contraste, tirar um pouquinho de luz e elevar bastante as áreas de sombras, deixando ele um pouco mais limpo. Vou voltar para o meu personagem para criar um pouco mais de contraste nele. Posso criar um curves, colocar o blend mode soft light e só assim eu já ganho mais contraste na minha imagem por completo. E daqui para frente você pode continuar brincando, adicionando mais elementos ou trazendo um novo sentimento através das cores ou contrastes. Isso daí fica tudo 100% aberto para sua criatividade. Muito melhor do que tentar fazer uma cena complicada e perfeita é você fazer alguma cena que você tem um controle total de tudo. E pode ter certeza que fazendo uma cena simples dessa por dia, você já vai conseguir em muito pouco tempo olhar para trás e observar um crescimento absurdo da sua carreira. Então compensa estar sempre praticando e fazendo coisas que você gosta, mas principalmente coisas que você sabe fazer. Então é isso, espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Se curtiu, deixa aqui sua colaboração de qualquer maneira, se proteja, se inscreve e até a próxima.